Bom, mais uma vez, professor Roberto Purini, nosso grande deputado, está aqui para falar agora da Bela Vista. O senhor teve uma vida também na Bela Vista, né, professor? É evidente. Aliás, minha vida no rádio se iniciou lá na Bela Vista, né, na PRG8, porque quando se vislumbrava a inauguração da Rádio Terra Branca, foram feitos os testes para locutores para a Terra Branca, que se inauguraria em 12 de junho de 1958. E eu estive lá com o Paulo Sérgio sendo o meu examinador. E ficamos lá aproximadamente 4 ou 5 meses até que se inaugurasse a Terra Branca. E lá ficamos a partir de 12 de junho até termos que sair de Bauru, sair em termos, né? Temos tarefas fora de Bauru, então tivemos que deixar a Terra Branca. Mas o programa, o Momento das Marias, o senhor nunca deixou, né? Nunca. Não, até porque, de repente, eu não fazia na G8, eu não fazia. Comecei fazendo na Terra Branca exatamente porque o meu horário era das 4 às 6h30, das 16 às 18h30. E a Ave Maria acontecia no meu horário. Então eu comecei a fazer em 12 de junho de 58 e de lá para cá não paramos mais. Bom, mas o senhor começou então na PRG8 em 58. 58. E a TV Bauru, Canal 2, começou em 60. O senhor estava lá também, né? Estava lá. Como é que era naquela época trabalhar na televisão, nascendo a televisão? Veja bem, é evidente que como radialista, né, a gente era alguém que poderia também estar, como aconteceu com o Célio Gonçalves, o Paulo Sérgio e todo aquele pessoal que já era de rádio, Badê, etc e tal. E de repente eu acabei também sendo convidado para ir para a televisão. Fiz a escolinha com o Canarinho. Como que é isso? Como é que era? Conta para mim. A escolinha com o Canarinho era um professor e um aluno. Ele era o aluno e eu era o professor. E tinha o script que vinha de São Paulo e a gente se preparava e era um aluno só. O aluno era eu e ele era o professor e a gente fazia... o senhor era ao contrário? Eu era o aluno. Eu achei que era exatamente o contrário. Eu era o aluno. E ele fazia perguntas, era engraçado? Era. Aliás, eu lembro que ele me perguntou logo no primeiro programa, nos primeiros programas, foi uma espécie de uma entrevista, e ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu faço rádio. Eu falei, quantos por dia? Me lembro, inclusive, o nome da esposa dele, Brumati é o sobrenome, se a memória não me falha. Tereza Brumati, qualquer coisa assim. E ele queria me levar para São Paulo. Tinha que ir para São Paulo, tem jeito. Lá, quer dizer que ele vinha de São Paulo só para fazer esse programa? Ele vinha, o Moacir Franco vinha às quartas-feiras, aos domingos tinha o grande teleteatro com Laura Cardoso, Yara Lins, Walter Foster. Participamos de tudo isso. E eles vinham até aqui para gravar? Olha só que interessante. Gravar não, era ao vivo. Ao vivo? Não tinha esse negócio de gravar, não. Era ao vivo, não tinha videotape, não tinha coisa nenhuma. Então não podia haver falhas, né? Então a coisa era assim, era diferente e muito mais difícil, né? Quantas câmeras na época tinha, professor? Havia duas câmeras, duas, né? Aquelas câmeras mais antigas, né? As mais simples. E nós tínhamos uma revistinha mensal, né? Que é a Câmera 1, que o Onofriga que fazia. E, enfim, eu apresentava programas, eu produzia a Turma do Barulho, que era um programa infantil com as crianças, etc. Produzia Encontro Romântico, produzia e também participava. Nossa, fazia Caixa de Surpresas, que foi uma ideia do Ivaldo Crivelli. E tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Aliás, um dia na abertura desse programa Caixa de Surpresas, porque eram grandes caixas e o telespectador tinha que adivinhar o que tinha dentro da caixa. Naquela época já existia isso. E eu falei um dia, vamos, me tranca numa caixa dessa, abre o programa e eu vou bater de dentro da caixa. Tum, 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 tum. Aí abrimos, aí alguém veio lá e falou, pô, como é que vocês fazem um negócio desse? Me deixa preso aqui na caixa e tal. Mas é tudo isso aí. Fizemos a campanha do Natal, né? Faça sorrir uma criança. Enfim, fizemos de tudo, né? Tinha o Luz e Sombra, que o Laudes Menezes produzia, que era poesia. A Léa Maria, olha só, Sim. Agora desculpa interromper o senhor. Não. A Léa Maria era bailarina no Luz e Sombra, na abertura do Luz e Sombra, olha que coisa. Nós tínhamos lá a Ana Maria, lembra da Ana Maria? Loira alta, de Zenaide Reis. Zenaide Reis. Também companheira nossa, a Ruth Franzé, enfim.
muita gente que passaram por aí, o Brancato Júnior, né, na direção, que hoje faz aquele prazer em conhecê-lo na Rede Vida. É mesmo? Aos domingos. Passou o Arseno Atas, mas antes deles nós tínhamos o Jorge Fara, né? E Ionilson também. Ionilson, Jorge Fara. Enfim, tivemos lá desde o princípio. E o Hélio de Aguiar, de repente, assumiu a direção da TV. E um dia eu fui convocado para ir a São Paulo para conversar com o Osmar de Campos Filho, que era o diretor da OVC, Organização Vitor Costa. Eu comecei na Organização Vitor Costa, né? Sim. Foi quando compraram do seu Simonetti, né? A estação. E eu fui lá. A primeira pergunta que ele me fez é se eu tinha... Ele quem? Osmar de Campos Filho. Uma sala refrigerada, cheia. Se eu tinha pretensões políticas, eu falei, olha, eu sou um radialista, sou professor, tenho uma grande militância e tal. Eu não vou dizer que não tenho, não posso dizer que tenho, mas que não tenho. Mas se a oportunidade surgir, tá. Bom, enfim, ele me convidou para ser o diretor da TV2. E eu declinei do convite, até porque eu ministrava só 69 aulas por semana, fazia rádio, fazia televisão, mas como? É só fazer as contas que dá certo, porque naquele tempo a gente ministrava aulas aos sábados também no Estela Machado. Enfim, então, na ocasião, o professor... Mas foi uma premonição da parte dele já pensar, será que ele tem... Não, sabe por quê? Porque o Hélio era muito expansivo e tal. E eles imaginaram que o Hélio pudesse ter pretensões e tal, e estaria mais preocupado com a carreira política, com a possibilidade de entrar para a carreira, do que de dirigir a emissora. É o que eu percebi. Aliás, ele até usou uma expressão meio danada e isso é que me fez fugir da coisa. Referindo-se ao Hélio, ele falou uma coisa que eu falei, amanhã eu serei o Hélio. Eu sou o Hélio de amanhã, né? Então deixa pra lá. Eu continuei fazendo meus programinhos. Vai contar Quem sabe mais, o Homem ou a Mulher, que era um programa, eu fazia passaporte. Sabe mais, é mesmo. Passaporte para o Sucesso, que eu apresentava e gozava os calores, né? Um dia uma senhora telefonou brava, como é que faz isso, apresentador? Mas eu fazia mesmo pra... Mas gozava como? Conta, que agora eu fico... Filho, você quer cantar? Vai aprender a cantar, certo? E tudo isso aí. E nós tínhamos um programa também de como é que chama? A Gincana. Gincana. E uma noite, eu apresentando o programa, nós tínhamos uma tarefa que era levar a maior caixa de marimbondo possível. Sim. E tudo ao vivo, né? E de repente entra, não lembro o nome dele, né? Porque nós tínhamos lá um guarda noturno que usava um bonezinho. E ele foi lá na mangueirona da G8 lá e tirou uma caixa de marimbondo e entrou com marimbondo para todo lado. Coisas de programas ao vivo. Mas então, não tinha jeito, tinha que acontecer ao vivo. Tinha que acontecer ao vivo, não tinha como. Ai, que barato. Então esses são os primórdios aqui da nossa TV2, né? Mas Canal 2, TV Bauru. Coisas que a gente Aliás, começou com a Rebratel, né? Lembra? A Rebratel? Então, tinha que vender um certo número de televisores. Exatamente. Né? Toda aquela história. Comentaram no programa passado que eles venderam no primeiro momento 1.000 aparelhos. Depois foi para 5.000. exatamente. Porque e era uma imagem toda chuviscada, né? O repetidor era aqui em Rubião Júnior, em Botucatu. O Dr. Plínio era engenheiro, tez clara, tá? E o Manolo era o auxiliar dele, um espanhol grandão. Enfim, a gente acompanhou tudo isso aí. Quando chegou a imagem, a primeira imagem que eu vi retransmitida era o Silvio Santos, com aquele cabelão assim, porque não era só a OVC, né? Pegava outros canais também, mas tudo chuviscado, tudo muito. Eu fiz de tudo lá. Só não fiz direção de TV porque eu achava que não tinha jeito e o Jorge achava que eu tinha jeito, o Jorge Fara, que era o diretor. Não, você tem que fazer direção de TV e tal, deixa pra lá. Fiz locução de cabine na televisão. Aqui nós temos uma foto do senhor apresentando, é a Doris Monteiro? Doris Monteiro. Apresentei Doris Monteiro, apresentei Carlos Galhardo, apresentei Nelson Gonçalves, apresentei Jair Rodrigues, ainda ontem me lembrei, eu vi na televisão. Ele veio aqui e daqui ele ia a Londrina, tinha uma estação também em Londrina, um canal lá, isso já mais para frente, né? Um pouco depois daqui, e ele ia para lá, e ele estava com
Com um terno preto e coisa, de forro vermelho. E eu depois que apresentei, durante a apresentação falei, se bom humor e carisma valer, será um sucesso sem dúvida, né? Eu estava certo, né? Fiz um vaticínio que acabou dando certo também. Puxa, que é isso aí. E o Moacir vinha às quartas-feiras, né? Ele fazia um programa às quartas-feiras. Quer dizer que o pessoal vinha para se apresentar? Vinha. Eu me lembro, inclusive, que eu tinha que anunciar a Cira de Oliveira, né? A Cira também fazia a participação dela. E tinha um episódio, né? Um drama que era o Homem dos Anexins. O que é Anexins? Anexins. A Cira ainda falou, mas o que é Anexins? Aí eu fui lá ver, o Anexins é brocardo, né? É um ditado, né? Homem dos Anexins, aquele que falava só através de... Sim. Entendeu? Sim. Então esse era o Homem dos Anexins. Nós trabalhamos com Laura Cardoso, Yara Lin, já lhe disse, né? O Brancato foi nosso diretor, o Arseno Atas, que depois, aliás, foi para Londrina também. Enfim, essa é a nossa vida, né? Quanto tempo você ficou na televisão, senhor? Eu fiquei até o momento em que o Abrãozinho, lembra do Abrãozinho? O Abrãozinho trabalhou na Terra Branca, nascido aqui em Cabralha Paulista, fazia rádio, né, na Terra Branca, depois foi para a televisão, depois foi para São Paulo, formou-se em Direito, acabou sendo deputado federal também. E ele é que veio fazer o meu acerto aqui na junta, né, na trabalhista aí. Eu fiquei até o dia que eu precisei sair, né? Precisei sair para me dedicar realmente à política. Tá bom. Puxa. Isso tem na minha carteira de trabalho. A minha carteira tem a assinatura do Dudu Ranieri, que foi o meu primeiro emprego no magistério, né? O pai dele, o Dr. José, que me contratou. Eu ainda não era formado, fui ministrar aulas, um preparatório para a escola normal. Aí depois, quando eu saí do liceu, aí já a assinatura era do diretor do Ranieri. Olha, o senhor foi deputado em Bauru por mais de 20 anos. 20 anos, exatamente. É por isso, por ter vivido Vila Falcão, o senhor conheceu todo mundo. Bela Vista, fez programa de televisão, rádio. E as escolas, então, né? Eu lecionei em quase todas. Sem falar isso. E em 76, uma das campanhas, o meu vice, o candidato a vice, era o Moça Tubiz. Então eu chegava numa agência bancária, professor, tudo bem? Vamos chegar, vamos conversar. Então tinha pessoas de 57 anos, eu tinha 39. Aí todo mundo era meu ex-aluno, o moço falou, espera aí, você é um Matusalém bauruense? Eu falei, não, esses são alunos da faculdade de Direito, né? Porque ali havia gente de 70 anos, 75 anos. Então, mas eu lecionei no Falcão, no curso de Comunicações, curso de Pontes e Estradas, na Faculdade de Direito, no Luiz Uiane, no Instituto de Educação Ernesto Mono, na extensão que funcionava lá em cima, no colégio ali no Higienópolis. Eu lecionei na Vila Dutra, enfim. Depois, quando eu escolhi cadeira, lecionei em Macatuba e não cheguei praticamente, fiquei questão de um mês em Macatuba e num distrito de Agudos, Domélia. Aliás, quando eu fui escolher cadeira, né, tava lá, Domélia, distrito de Agudos. Falei, tô em casa. O Agudos tá ali mesmo. Aí para chegar em Domélia não chegava não, eu falei, acho que eu errei o caminho, né? Então eu escolhi português lá e inglês em Macatuba, mas daí um mês eu assumi a Assembleia e fiquei até 98. Domélia lá do outro lado do estado. O município de Agudos é muito grande, né? É muito grande. E não chegava nunca, mas chegou e foi tudo bem. Bom, mas a Bela Vista sobreviveu mais a PRG8? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu saía, quando eu trabalhei na G8, nesse período experimental, né? Porque eu fiz teste na G8 para trabalhar na Terra Branca. Sim. Que o seu Horácio Cunha era sócio do seu João Simonetti. O seu Horácio acabou ficando com a estação depois, fizeram um negócio e acabou ficando com a estação. E depois, quando surgiu a oportunidade de ir para a televisão, estivemos lá, mas na rádio mesmo, no G8, eu fiquei pouco tempo. Mas joguei muita burca lá no terreirão lá em cima, na parte lá atrás da G8 ali. Jogar burca com quem? Com Paulo, com Sica. Olha só. Com Paulo, com Sica. Netão. O Netão ainda era... Demais, Netão era netinho ainda. Era netinho.
De forma que a gente vivenciou tudo isso, né? Então a gente tem uma história, né? E diz que só conta história quem tem história, né? É isso. E o que a gente tem de história, onde eu fui daqui a Araçoiaba da Serra, ontem sábado, né? Essa gravação é feita sábado que passou. Eu fui contando história daqui até lá e voltei contando história e teria história para chegar lá na Barranca do Rio. Da vivência, né? 40 anos de vida pública. Que bom que o senhor tem história. A gente está aqui para ouvir, com os ouvidos abertos, viu, professor? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez a gentileza do convite e a gente que tem estado junto, né? Toda semana aqui gravando nossas reflexões. Sabemos da sua dedicação, do seu interesse em divulgar as coisas de Bauru. Haja vista o sucesso que fez o programa sobre a Vila Falcão e o sucesso que indubitavelmente será o programa da Bela Vista e outras tantas cidades que existem dentro desta cidade, né? Exatamente, o senhor acabou de matar a charada. São várias cidades. Várias cidades. Ficamos 2 anos mostrando a cidade. Exatamente. Em Bauru. E quero estar sempre acompanhando esses detalhes todos da nossa grande Bauru. Que bacana. Okay? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.